Pai do Senhor, meus amados irmãos, Evanilson Davi, no canal Chega Mais Perto, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? E que Ele possa nos abençoar, tá? Na reflexão dessa semana, né? Então vamos fazer uma oração rápida, tá? Que o Senhor nos abençoe, Pai. Pai amado, diante da Tua presença, Pai, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações com a palavra que o Senhor tem dirigida a nós, que estudemos a Tua palavra, meditemos como Davi, de dia e de noite, sempre, meu Pai, para que tudo seja guardado em nossos corações e a gente não peque contra Ti e consigamos chegar ao nosso objetivo final, que é a vida eterna na Tua presença, Pai, e não a vida eterna no submundo, mas diante do Teu altar, com o Senhor e todos nós. Amém. Meus amados, hoje tive o prazer essa semana de conseguir participar de um evento na minha igreja, um congresso dos homens, né, da Demaleitas. A Provideus me permite participar. E estou usando a camisa do tema, aqui, é essa. E uma coisa muito interessante foi o tema que está escrito em Romanos 6:22. Nós vamos falar sobre o que está escrito lá na reflexão dessa semana. Iniciando falando sobre o que está lá, né? O que está aqui na Bíblia. Então, nos acompanhe aí em Romanos, capítulo 6, versículos 22 e vamos ler o 23 também, tá? Está escrito da seguinte forma: mas agora, tendo sido libertados do pecado e tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, que é o que almejamos, não é isso? A vida eterna ao lado do Senhor. Porque, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Meus amados, aqui daria para falar muito, mas eu vou me policiar aqui no tempo, tá? Vou observar aqui o tempo e trazer algumas coisas interessantes do que traz esse versículo e mais também falar, se houver tempo, falar um pouco sobre o testemunho pessoal, né? O Senhor fala assim: mas agora, tendo sido libertados do pecado, tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Vou separar essa palavra aqui, santificação. Por fim, a vida eterna. Meus irmãos, Deus está nos dizendo aqui que Ele nos libertou, que Ele nos liberta do pecado. Como é que garante isso, Evanilson? Como é que tu garante isso? Como é que tu sabe disso? Pode atestar que isso é uma verdade. É só olhar para o meu passado. Quem me conhece, não falando com orgulho, mas quem me conhece de antes, né? As pessoas que me conhecem de antes chamam de Davi, me conhecem de Evanilson, me conhecem da infância, de adolescência, chamam de Evanilson, né? Viam o que eu fazia, viam como eu era, como eu estava. E, claro, Deus foi fazendo um trabalho com o tempo, Ele foi fazendo. Mas hoje posso dizer com clareza, né, de que Ele me transformou. Entende? Ele transformou a mim, exemplo do que eu era. 2 exemplos simples aqui. Todo mundo sabe, a maioria das pessoas sabem, que fez 15 anos agora, em junho, finalzinho de junho. Final de junho para o início de julho. Fez 15 anos que eu deixei de beber. Sou um ex-alcoólatra. Quem me conhece de antes via, né, ou sabe também. Um ex-alcoólatra liberto por 15 anos. Liberto há 15 anos. Falando do meu testemunho um pouco, né? E durante esse tempo, meus amados, houve muita batalha. Para que houvesse a libertação, não foi uma coisa simples de um momento para o outro. Não, houve muita batalha. Algumas batalhas eram
perseguições dos espíritos, né? Os espíritos de vícios, que alguns conhecem como Zé Pilintra, Preto Velho, eram os espíritos que me perseguiam, né? Falavam o tempo todo através das pessoas, usavam as pessoas para falar comigo, zombar de mim, dizer que eu não iria conseguir, dizer que eu estava morto. Eles diziam que eu estava morto em cima da terra, que eu já tinha conseguido minha passagem para o inferno, que eu iria para o inferno por causa das coisas que eles me influenciavam, né? E eles diziam, tu já está no inferno, tu já foi morto, só estou esperando autorização para te tirar tua vida, te tirar desse corpo, para tu ir. Entende? É uma coisa muito pesada, sabe? De se falar. Eles diziam isso e eu sabia o que era que ia autorizar. Em outro momento posso falar. Na verdade, quando falo do meu testemunho, eu falo um pouco sobre isso também. Mas enfim, eu sabia o que iria autorizar eles a fazerem isso, a tirar minha vida. Entende? Mas quando eles perceberam que não iriam tirar minha vida, aí vinham aquelas coisas de dizer, não, tu já está morto mesmo, tu já vai para o inferno mesmo, então pode ficar, né? No entanto, Deus me libertou daquilo, me libertou do vício, da perseguição do inimigo, da perseguição dos demônios que existia. Ele me libertou, me tirou de tudo aquilo, e eu ainda não tive a gratidão necessária que deveria ter tido por Deus. Eu ainda não agradeci o suficiente. Ainda fui cair em outro vício. Fui entrar em outro vício. As pessoas me conhecem também, sabem. Não a prostituição, mas o adultério. Fui entrar no adultério, né? E pior do que o da cachaça, porque foi muito mais difícil sair. Eu lutava, literalmente lutava com Deus, discutia com Deus para não sair desse vício. Argumentava o tempo todo, dizia, olha, não tem como sair, não tem como sair. Até que houve outros momentos em que ele falou de forma direta. Ele, em algum momento, eu vou contar o testemunho também, para não ficar muito extenso, mas ele me mandou parar. E eu disse, não dá, Senhor. Eu falando sim, disse, não dá. Com as pessoas que tenham hoje, com as mulheres de hoje, é muito difícil, eu não vou conseguir. E eu não vou parar. Até que houve um momento que ele me fez entender, ou para, ou paga, né? E o valor que ele estabelece para o pecado é a morte. Entende? Está escrito na Bíblia, o salário, está escrito aqui, no versículo 23 que a gente leu, o salário do pecado é a morte. E aí estava para mim, ou tu para, ou tu morre, ou tu vai morrer também. E aí tive que parar. Prova disso que não foi fácil, meus amados, é de que estou no terceiro casamento. No terceiro casamento hoje, e era para ser mais, até, pela minha necessidade de não conseguir viver sem uma pessoa, não conseguir viver sozinho, e também pelo problema que eu tinha do adultério, que foi muito difícil sair. E o que aconteceu? Transformado pelo poder da palavra. Entendem como no início do vídeo eu falo de que a gente deve meditar dia e noite, como Davi falava, e o Senhor, ele fala, a maneira mais provável dele falar com a gente é aqui, através da Bíblia. Entende? Usando um pregador, usando uma pessoa que fale, usando você mesmo que abra a sua Bíblia e vá lá, leia, e Deus fala conosco, né? No entanto, nós precisamos da palavra dele para sermos transformados. E aí sim ele vai transformar. E aí sim o Senhor nos transforma, né? Vanilson, só o seu exemplo. Vamos mostrar mais exemplos bíblicos. Então, a Bíblia está cheia de exemplos, né? Mas nós podemos dizer aqui, falar, Moisés é um exemplo de pessoa transformada. Entende? Moisés relutou com Deus também, para que fosse ele o líder da libertação do povo de Israel. Ele relutou com Deus, não queria fazer isso. Assim como eu fiz, né?
quando foi para me libertar do adultério, assim como fiz quando foi para iniciar as pregações, relutava com Deus, teimosia e tentando argumentar até que, enfim, ele incisivo disse, vai. Assim como Moisés foi transformado, né, para que pudesse liderar o povo. Jonas foi transformado também em desobediência a Deus, que Deus dizia, vai e prega lá em Nínive. E Jonas, não vou porque é uma cidade de pecadores, eles vão me matar, eles não merecem salvação, aquele povo é ruim. Isso são palavras minhas, viu? Mas a Bíblia diz que ele se recusou por motivos assim, entende? Se recusou ao quê, Evanilson? Se recusou a obedecer a Deus. Como eu, como você. Quando pecamos, a gente está se recusando a obedecer a Deus. E sempre vai haver um preço. Jonas pagou um preço. Ficou dentro de um peixe gigante, a Bíblia narra como um peixe, né? A gente, na nossa imaginação, traz uma baleia. Dentro de um peixe gigante por 3 dias. E o peixe levou ele aonde ele deveria ir. No entanto, não foi agradável, com certeza não foi agradável ele estar lá dentro. Entende? Mas lá ele se arrependeu, lá ele foi pedir perdão a Deus. E é como devemos fazer também. Nos arrepender, pedir perdão a Deus e obedecer. Sermos servos. Para conseguir a santificação. Santificação significa separação para Deus. Santificação não está ligado ao termo de perfeição. Não tem essa ligação. Mas nós devemos buscar, sim. Sim, nós devemos buscar a perfeição. Entende? Para que o Senhor nos encontre perfeitos. Evanilson não consegue. Olha, esse argumento não é bom de que a gente não consegue. É uma verdade? Praticamente sim. No entanto, em algum momento a gente vai conseguir. E aí, quando conseguir, nós vamos conseguir que o Senhor, além da misericórdia, nos ache perfeito, né? Porque é difícil conseguir, é difícil, mas nós temos que buscar ela. Porque quando a gente usa o argumento de que isso é impossível, nós estamos dizendo, a boca diz isso, é impossível, mas o coração está dizendo, eu vou errar, eu vou pecar, eu vou fazer coisa errada. Entende? Entende o que eu quero dizer? Quando a gente expressa isso, a nossa mente, o nosso coração está cheio de coisa, de planejamento errado lá por dentro. E isso é o que Deus não quer. Tá? Saulo é um exemplo de transformação. Perseguidor, assassino de cristãos, porque ele tinha dupla nacionalidade, ele era judeu e romano, e ele considerava os cristãos uma seita. Então ele matava os cristãos, até que Jesus transformou de Saulo, que significa grande, para Paulo, que significa pequeno. Né? A mulher samaritana que encontrou Jesus no poço e teve a sua vida transformada. Meus amados, a Bíblia está repleta de pessoas que foram transformadas. Evanilson, por que está dizendo isso? Porque ele transformou muita gente na Bíblia, ele só tem pessoas transformadas na Bíblia. Significa que se as pessoas da Bíblia passaram por uma transformação, não eram pessoas boas. A única pessoa boa de verdade que veio, que nasceu, foi Jesus. A única. Mas os outros não eram. São pessoas transformadas, que o Senhor transformou. Entende? Qualquer exemplo da Bíblia que você vê assim, grandíssima maioria vai ser de pessoas que necessitaram de transformação. Assim como quem? Assim como você. Assim como eu. Pessoas com necessidade de transformação para alcançar a salvação. Para sermos usados por Deus para que outras pessoas sejam salvas também, meus irmãos. Né? Entendem isso, que a mensagem de hoje, como o Senhor, vou tentar manter aqui um tempo bom, né? Pouco acima dos 15, tá? Entendem isso, que a mensagem de Deus é essa. Tendo sido nós libertados, se não fomos ainda, se não estamos libertados ainda, que busquemos a libertação, porque Ele traz. Ele tem. E tem muito galardão com ela. Todos aqueles problemas que a gente vê impossíveis, né? Diz, Evanilson, eu estou passando por um negócio aqui, ameaçado de morte, destruído. É que você não é a única pessoa que passou por isso.
entende? E muitas pessoas passaram por isso, hoje são transformadas, hoje estão dentro da igreja, vivendo em Cristo, vivendo diante dele, com o poder da transformação que ele nos dá. Entende isso? As pessoas têm testemunhos, principalmente dentro das igrejas, para servirem para nós, servirem para você, de transformação, de dizer, olha, todo problema que você está passando aí, outras pessoas já passaram. E elas venceram porque se apegaram a Jesus. Porque se apegaram à palavra de Deus. Evanilson já venceu porque ele se apegou a Jesus, porque ele se apegou a Deus. Caindo de outra forma, mas ele foi lá e se apegou a Deus de novo. Como Davi, caía, mas ele sempre voltava para Deus. A pior coisa é quando a gente cai e não volta para Deus. Isso é muito pior. Entende? Mas como Davi, caía, voltava para Deus. Pagava, tinha consequências dos seus pecados, com certeza, todo mundo tem. Mas Deus o amava e Deus o livrava da morte, sempre, né? Meus amados, sempre as mensagens estão sendo assim, né? Deus dizendo, se arrepende, volta-se para mim, porque é o tempo, não é isso? E hoje não tem sido diferente, né? Concluo a nossa reflexão de hoje, dessa semana, com o versículo inicial que iniciamos. Romanos, capítulo 6, versículo 22 e 23. Mas agora, tendo sido libertados do pecado, tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Né? Porque o salário do pecado é sempre a morte. Mas o dom de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, que a gente se lembre disso sempre, tá? Que lembremos de nos colocar diante do caminho de Deus e que o nosso salário não seja mais a morte, como foi antes, como era antes, mas que seja a vida eterna na presença de Deus. Que assim seja para mim e que assim seja para você, tá? Que o Senhor nos abençoe e até o próximo.